Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje programa inédito, dia 1º de julho, após algumas repetições que fizemos por conta de nossos trabalhos, de nossos compromissos, hoje estamos com um programa inédito aí, dando continuidade à nossa missão, que é aprofundar os assuntos Rosa Cruz, os assuntos ligados à tradição Rosa Cruz e temas paralelos que são muito interessantes. E para isso nós já abrimos com a nossa conhecida vinheta, que faz um link com um importante tema de Gaia, né? Que é um tema bastante presente hoje, no dia de hoje, e que nós vamos abordar junto com um outro tema que o Frater Elias vai nos revelar aí, não é, Frater Elias? A questão da resiliência. Nós já falamos algumas vezes, mais ou menos, em algo parecido, né? Só que essa palavra, na verdade, para muitos, muitas das vezes até profissionais, ela é desconhecida. É verdade. Hoje, felizmente, ela está mais presente, né? Principalmente entre os filósofos, os psicólogos, né? Porque é uma palavra que veio, resiliência, na verdade, ela é muito utilizada na engenharia. Os engenheiros, vamos assim, conhecem porque é a cadeira, vamos assim dizer, onde eles trabalham a resistência dos materiais. Então, por exemplo, para se construir um prédio, a gente pensa que é uma coisa simplesinha, mas não é. Eles têm que conhecer pelo tamanho, pelo volume. Então, vai se fazer um estudo da resistência dos materiais que serão utilizados. Desde o concreto, ao aço, isto, aquilo, a madeira, enfim, a altura, os vãos, tudo isso, no fim, se faz um estudo da resistência dos materiais. Então, conforme que você vai construir, as proporções, você tem que conhecer a resistência. Então, a resiliência dos materiais. E hoje está se empregando até no nosso dia a dia, na nossa vida. Como é importante nós conhecermos isso. Alguns momentos nós já ouvimos falar, por exemplo, pelo Viktor Frankl, do sentido da vida. Quer dizer, né? As pessoas que têm um sentido pela vida, de certa forma, são mais resilientes. Quer dizer, né? Então vai mostrando que a resiliência, apesar de nós, apesar de nós não utilizarmos, não conhecermos a palavra, mas o utilizávamos no dia a dia, na nossa vida, no nosso, vamos assim dizer, enfrentar o dia a dia. Mas é muito importante nós entendermos, para nós entendermos essa resistência de um lado, vamos chamar assim, positivo. Porque nós conhecemos a resistência, muitas das vezes, apenas pelo lado negativo, né? Por ser um opositor, por ser um contrário, por não aceitar, por ser uma pessoa que só vive reclamando o dia todo, entendeu? Então, essa é uma forma positiva. Então, é uma palavra que trouxemos da engenharia, mas altamente benéfica, altamente construtiva para o uso, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, nosso uso humano. Então, nós poderíamos dizer que resiliência é a propriedade aplicada ao ser humano, da pessoa ser submetida a diversas pressões e ir se acomodando sem cair, digamos, que se achando o seu centro no meio daquelas pressões. Existe, vamos dizer assim, algumas imagens que a gente poderia utilizar, muito interessante, por exemplo, da borracha. Né? Isso quando criança a gente usava muito, pegava aquelas borrachinhas, punha nos dedos e ficava puxando a borrachinha, né? Então é interessante, porque ela vai e volta. Ela vai e volta. Agora, se nós fizermos muito esforço, ela vai com o tempo perdendo a sua propriedade. A sua propriedade, não é? Mas ela, se nós observarmos bem, isso pode levar muito tempo e pode ser que ela não perca a propriedade, dependendo do esforço, até que ponto nós chegamos, não é? Então, nós somos assim também, se nós observarmos bem. Então, tem pessoas, por exemplo, que não aguentam um tranco, como diz a garotada hoje em dia, não é? Então, passa o resto do mês, do ano reclamando. Não é? E tem pessoas que simplesmente sofrem alguma coisa, levantam dali e saem correndo, muitas das vezes até felizes e contentes. Por quê? Porque ela enfrenta, ela tem força suficiente, ela resiste. Tá? Veja, então, a resiliência é uma forma de resistir às adversidades. Entendeu? Então, isso se aprende, essa que é a questão toda. Claro também que tem toda uma estrutura que nos auxilia. Alguns elementos ainda nós desconhecemos. Alguns usam às vezes até a coisa de experiências de vidas passadas, experiências anteriores. Quer dizer, você tem uma resistência maior porque você já vivenciou determinadas experiências.
Então veja que é um campo novo. Nós podemos dizer até que algumas nuances aí precisa ter cuidado para penetrar, mas é um campo novo, mais importante, não é? Lembra que nós falávamos em alguns programas de que aquele que tem formação interior, ele não sofre solidão. Lembra? É justamente, tem muito a ver com a resiliência. Está entendendo? À medida que nós não temos nenhum conhecimento interior, nós somos mais frágeis. Isso é muito importante porque os nossos amigos não confundam resiliência ou resistência com massa muscular, né? Com a pessoa... mas não é esse tipo de resistência não é. Não podemos até dizer isso, uma resistência a nível interior, psicológico, para não dizermos até espiritual. Porque o campo da espiritualidade tem uma função muito grande na questão da resiliência. A gente, vamos dizer assim, tem que ter cuidados para colocar isso, porque, vamos dizer assim, estamos entrando, vamos dizer assim, nesses meandros, né? Mas o importante é nós sabermos que isso existe, essa possibilidade existe. E nós sempre nos lembramos, quando tocamos disso, do nosso querido Gonçalves Dias. Sim. Lembra do Gonçalves Dias, do poeta baiano, que alguns hoje até já não conhecem mais, conhecem o Vatapá, mas não conhecem mais o Gonçalves Dias, não é? Na sua famosa Canção do Tamoio, não é? Que ele deu um grande exemplo de resiliência. Não chores, meu filho, não chores. Viver é lutar. A vida é um combate, que aos fracos abate, aos fortes e aos bravos só faz exaltar. Nossa, que lindo. Gonçalves Dias. Nossa, isso é uma tremenda verdade. É uma tremenda verdade. E é uma tremenda lição, vamos dizer assim, de resiliência. Sem dúvida. Entendeu? Que nós temos que entender que a vida é isso. É que muitas das vezes nós nos colocamos diante da vida, até por informações culturais, como se ela fosse uma coisa, vamos chamar, diria assim, até esdrúxula, vamos dizer, que não pode ser entendida, que a gente não tem meios. Mas claro que sim. Mas nós precisamos do quê? Tomar consciência. Aí entra a questão da consciência. Consciência, e tem mais uma também, e responsabilidade. Porque veja que os grandes problemas que nós enfrentamos na vida é porque nós não nos tornamos responsáveis pela nossa vida. E aí que coisa interessante. Nós já falamos em um programa aqui que nós achamos que nós viemos à vida por um ato dos nossos pais. Então nós não temos nenhuma responsabilidade com ela. Não, eu não queria nem vir, não sabia nem que precisava vir, não tenho nada a ver com ela. Tem pessoas que pensam assim, né? Não é? E passamos a ser o quê? Queixosos, lamentadores, etc, etc, etc. Entendeu? Então, ao passo que nós entendermos que realmente nós temos uma capacidade de enfrentar a vida, de resistir, e essa resistência faz parte, nós vamos galgando alguns degraus e vamos conseguindo uma felicidade, algum meio, vamos dizer assim, para realmente sobrepujarmos tudo isso. Nós nos lembramos muito bem também de quem? De Lincoln. Sim. Lembra Lincoln, aos 23 anos, 24 anos, se não nos falha a memória, era analfabeto. Que coisa. Gente, é isso que nós temos que entender. E se transformou, podemos dizer até hoje, possivelmente, o maior dos maiores presidentes. Sem dúvida, sem dúvida. Com uma visão de vida, de humanismo, de humanidade, e poderíamos dizer até, por que não, de espiritualidade, sim. Entendeu? Então, quer dizer, é possível. Nós não estamos falando de nada que não seja possível, não estamos querendo inventar alguma coisa. Se nós observarmos bem, nós estamos falando de um exemplo só. Sim. Podemos citar muitos exemplos. Muitos. Lincoln, inclusive, foi merecedor de um filme belíssimo, né? Ganhou alguns Oscars aí. Sem dúvida, uma figura bem apontada, Frater, né? Ele, sim, usou bem essa questão da resiliência, né? Porque ele estava no meio de uma guerra civil, tinha a questão da escravatura, que ele era contra, mas tinha os estados que não eram, e ele foi se mantendo firme. Foi se mantendo, se aliando às mais diferentes pessoas, que muitas deles, às vezes, até adversos ao pensamento dele, mas para quê? Justamente para vencer todos esses obstáculos, essas adversidades. Então ele não procurava manter a adversidade longe dele, muito pelo contrário, próxima dele.
Então veja que coisa interessante, mas muitas das vezes o que nós fazemos? Queremos correr da diversidade. Não, aquela esquina eu não passo mais, aquela rua eu não passo mais, com fulano eu não falo mais. Vou sempre colocando a distância, quando nós precisamos tê-las próximo. Veja que coisa interessante. Porque aí elas estão aos nossos olhos. Está entendendo? É, exato. Então fica muito mais fácil de nós as enfrentarmos. Porque nós temos que entender o sofrimento faz parte da nossa vida ou não? Faz. Sim. Mas tem pessoas que querem colocar o sofrimento como uma coisa que não existe. Quer dizer, não tem, você está enganando a sua mente, a sua consciência, o seu interior. Você tem que entender que ele existe para ser superado, enfrentado, conhecido, mudado, transformado. Será que esse é o símbolo, Frater Elias? O senhor que é um grande conhecedor aí da história das religiões, do pão ázimo, que eu acho que são os judeus ou os cristãos que comem aquele pão, ou a erva, não sei, amarga, que é para simbolizar justamente isso, né? Sim. E Pitágoras não tinha a sua ritualística, o sal, né? Nós temos, em alguns momentos, em algumas correntes, vamos dizer assim, de pensamentos filosóficas ou religiosas, justamente isso, para você experimentar. Faz parte Faz parte. É isso que está, faz parte. Mas nós às vezes queremos o quê? Evitar, contornar, esconder. Aí vem uma coisa muito delicada. Às vezes tem um falecimento em casa, não dizem para as pessoas. Aí a pessoa diz, mas cadê fulano e tal? Fulano e tal. E aí, você não sabe o que. Viajou. Mas e essa viagem vai ser quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Quer dizer, então nós temos algumas formas que elas são adversas, vamos assim dizer, quer dizer, ajudam a diversidade. Então nós temos que entender que tudo isso é para ser enfrentado. Daí a ordem sempre nos coloca aquela questão da transmutação, da transformação, que nós somos agentes de transformação. Mas não é de transformar os outros, não é apenas isso. A transformação começa por nós, por cada um de nós. Aí é que está a grande transformação, porque ela é interior. À medida que você tem essa riqueza interior, você enfrenta as situações, não vou dizer que com mais facilidade, não é nesse sentido, mas você as enfrenta. Porque o grande problema nosso é que nós viramos as costas, não queremos vê-las. Então, a coisa toda, o princípio todo é enfrentá-las. E o senhor, inclusive, como psicólogo, sabe melhor do que ninguém do problema de não enfrentar, né? Jogando embaixo do tapete, né? Aquilo vai se acumulando no inconsciente, uma hora vai começar, né? Cobrar o seu preço, né? Em ansiedade, em estresse, até doenças físicas. Isso. Esse que é o mais sério. Né? As coisas de ordem psicossomática são mais ou menos por aí. É que nós vamos escondendo tudo na nossa panelinha de pressão e esquecemos que é panela de pressão, né? É panela de expressão. Se ela não for bem cuidada, um belo dia, entendeu? Explode. Então é o nosso hábito de escondermos as coisas, de colocarmos um capuz na cabeça, não queremos ver. Quando na verdade nós precisamos ver, para não, melhor ainda, rever. Não é? Então a resiliência é muito interessante porque é um exemplo claro. Se você não estudar bem a resistência dos materiais, o que acontece? O alicerce não aguenta, não suporta aquilo que está em cima. Sim. E é esse o nosso princípio. Se nós não trabalharmos a resistência dos nossos materiais, nós não vamos suportar o que nós temos que suportar. Veja que coisa interessante. Então, a primeira vez, não tem nada que ver, isso é coisa do engenheiro. Mas não é não, tem tudo a ver, porque nós estamos construindo algo. Veja que coisa interessante. Nós estamos construindo. Por mais que você pense assim que está tudo construído, não, nós estamos construindo, estamos ajudando nessa construção. Aí entra o entendimento que precisa ter não só da matéria, como também da parte espiritual. Aí vendo o quê? Veja que coisa mais linda. Na resiliência se fala no ponto de equilíbrio. Sim. E a mesma coisa no material, na matéria e o espiritual. Nada pode ficar acima, precisa ter o equilíbrio. O ponto, aliás, o meio, né? O caminho do meio, né? O ponto de equilíbrio. Então, à medida que a gente vai alcançando isso, nós melhoramos. Então,
não é fugir da vida. Nós temos que aprender a enfrentá-la, a entender que ela faz parte, nós fazemos parte dela. Eu não posso dizer eu não estou aqui. Eu não posso dizer eu não existo. Não tem como. Não tem como. Não é? Ou é melhor logo entrar no Descartes e dizer eu penso, logo existo. Não é? Ou até completar um pouquinho. Existo, estou aqui, tenho que dar conta do recado. Entendeu? Então a resiliência, ela nos chama a atenção para uma imagem viva. Você não pode dizer assim, caiu o tal prédio. Pode observar o que houve. Não misturaram direito a massa, não colocaram o cimento como deveria ser, não colocaram as barras de ferro como deveria ser, nas polegadas corretas, e por aí vai. E não teve o ponto de equilíbrio. Alguma coisa. Então vem uma sobrecarga, desmorona. Então é isso que nós temos que entender. Se nós não fizermos isso, a nossa vida desmorona. Exato. E o senhor lembrou bem, todos os grandes homens e grandes mulheres, né, todos os grandes seres humanos, a gente pode, no rol de qualidades deles, localizar essa questão da resiliência. Né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Veja, o Franklin, por exemplo, o Benjamin Franklin, tinha um exercício muito interessante. Ele fez uma relação dos pontos fracos dele, que ele precisava realmente superar. Veja que resiliência pura. É verdade. E ele trabalhava aquilo todo dia. O que ocorre? Se tornou uma fortaleza. É verdade. Então, gente, não adianta. Nós precisamos conhecer os nossos materiais. Nós precisamos colocar a nossa parte material e espiritual. Quanto mais nós conhecermos isso, mais riqueza interior e mais força nós temos. Não é? Às vezes a gente fica esperando que só essa força venha de algum lugar. Mas a gente também pode ajudar um pouquinho, não pode? Claro. A gente deve ter fé em Deus, mas não pode perder a fé em si mesmo. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Quanto mais fé você tiver em si, aumenta essa fé que você tem em Deus. Certo? Agora, você tem nele, mas não tem em si, alguma coisa aí não está atingindo o ponto de equilíbrio. Sim. Essa nossa tendência de transferir todas as nossas responsabilidades sempre para algo externo, né? Inclusive aí entra a concepção de Deus como algo externo a nós, né? Alguém lá longe, no céu, flutuando, né? E nós não nos colocamos como parte, né? E aí entra a questão de Gaia, né? Que nós pusemos no começo, Frater Elias, que eu acho que traz isso, essa questão da unidade, da teia da vida, de todo mundo interdependente. Pois, é da compreensão, sabe, Frater Jamil, disso, e que a gente vê que está através da consciência. À medida que a consciência se amplia, que se eleva, a gente vai adquirindo melhor essa compreensão. Não é? A gente vai. Mas o importante é nós entendermos que isso vem através do equilíbrio, do conhecimento. Não é? Às vezes é necessário buscar orientação, claro, por que não? Não há problema nenhum. Para isso existem os psicólogos, os médicos, os freis, enfim, não é? Que podem orientar. Mas nós temos que entender que é assim que funciona. É essa que é a história toda. Se nós partirmos só para lamentação, nós começamos a entrar num estágio que daqui a pouquinho vem a depressão. Já falamos isso em alguns programas. Sim. Veja que a depressão está se tornando, possivelmente, pode ser que seja o mal do próximo milênio, vamos dizer assim. Sim. Ou sei lá, de repente é do próximo século, ou quem sabe daqui a alguns anos. Acho que já está em via de... Por quê? Né? Pelo distanciamento da espiritualidade e o distanciamento de si próprio. Veja que coisa interessante. Nós nos distanciamos de nós mesmos e nos distanciamos da espiritualidade. Nós temos que encontrar isso, para encontrar o ponto de equilíbrio. A hora que nós encontrarmos isso, nós vamos entendendo de onde ela vem, de onde ela surge, qual a razão. Tem tudo a ver com resiliência. Certo? Então, é um exercício fantástico. E à medida que nós já falamos do trabalhar o Rê, né? Quantas vezes já falamos sobre isso? É mais um Rê. Mais um Rê que precisa ser trabalhado. Então, no Rê estão as grandes lições nossas. Então, à medida do possível, trabalhe, não custa nada, ou vá num dicionário, procure as palavras que comecem com Rê, o quanto você realmente conhece essa palavra. Ou nas suas meditações, para ver quanto ensinamento nós recebemos. Exato. Entendendo? Então,
isso tudo, na medida do possível, precisa ser mais falado, mais apresentado, não é? Porque faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida, não é? E aí entra aquela questão toda, nós preocupamos tanto com as pessoas, por que não falarmos de tudo isso? Para que as pessoas tenham esse entendimento. Claro. Não é nenhuma coisa mágica, não é nenhuma coisa de domínio apenas daquelas pessoas que atingiram este ou aquele grau. As pessoas podem ter esse domínio, às vezes até sem grandes conhecimentos, sem grandes culturas, mas tendo uma força de vontade de buscá-lo. Claro. Como alguns casos que nós citamos agora há pouco. Sem dúvida. Pessoas que não eram instruídas. Porque é experiência. O grande campo da resiliência, a nosso ver, é a experiência. Porque não tem como. Veja, se o engenheiro não faz todos esses testes, ele está correndo um risco incrível depois. Então ele tem que partir primeiro para onde? Para a experiência. Então ele tem que fazer os testes da resistência dos materiais antes, não pode ser depois que o prédio está pronto. Claro. Que às vezes nós pensamos assim, não. Não, acho que depois que o prédio está pronto que ele faz. Não, ele tem que fazer o teste de resistência antes. Material por material. E aí entram os cálculos todos, né? Mas ele tem que fazer tudo antes, como um campo experimental. Agora, nós não fazemos isso conosco. Nós não fazemos isso conosco. Nós não entendemos que a experiência é o nosso grande campo de trabalho. Nós não entendemos isso. Entendeu? Então, que bom que se está falando cada vez mais em tudo isso, né? Porque temos certeza que muita compreensão virá, né? Muita expansão de consciência, muita coisa melhor. E felizmente, porque para entender tudo isso, colocar tudo isso em prática, não precisa ser PhD nem coisa nenhuma. Não. Pode ser o mais simples dos simples. Tá? Porque essa é uma linguagem para os simples. Não tem nada de complexo nisso. Não é para o erudito. Não precisa ser nenhum erudito. Ele precisa só entender isso, que a vida ele está vivendo e ele precisa compreender isso, se entender e caminhar. E à medida que ele vai caminhando, vai aprendendo. É só isso que ele precisa. Nós já falamos num programa, estar receptivo a tudo isso. Porque tem uma resistência que te coloca distante de tudo isso, ela não permite que você se aproxime. E a resiliência, essa resistência construtiva, vamos assim dizer, ela permite que você se aproxime. Ela nos transforma em mais receptivo. Nós passamos a ver a vida de uma outra forma. É isso, vejam quanto conhecimento, quanta sabedoria podemos tirar, às vezes, de uma palavra. Não é? Isso, de uma única palavra. Um universo se abre. Isso Frater Elias. E aí, com as reflexões sempre muito esclarecidas do nosso querido Frater Elias, a gente tem certeza que podemos fazer muito, muito pela nossa vida. E o Frater falou uma palavra aí, né? Reflexão. Outro rei, né? O outro rei, quer dizer, nós às vezes nos esquecemos disso. Pensamos que reflexão é uma coisa só para quem pertence a isso ou aquilo. Esquecemos que é o nosso dia a dia, a nossa vida. É uma forma de nós entendermos as nossas adversidades. Perfeito. Vamos continuar no próximo programa. Estaremos aqui, né, Frater Elias? Sim, como sempre. Como sempre, para continuar essas reflexões tão importantes e que nós, inclusive, agradecemos aonde nós vamos, o Frater Elias, mesmo eu, em viagens, nós temos recebido um feedback muito positivo das pessoas que nos acompanham, não necessariamente Rosa Cruzes, e que estão apreciando bastante o programa, a linha que nós temos priorizado. Então é muito satisfatório, nos deixa muito felizes. Nós falamos para as criaturas, né? Sem dúvida. Para todas as criaturas, isso que é importante. Então convidamos vocês para a próxima quarta-feira, ou melhor, todas as quartas-feiras, às 22 horas, com o programa Presença e Harmonia. Até lá.